Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Na verdade, o meu pronunciamento deveria ter sido ontem, mas ontem foi o dia da assistência social e aqui nós tivemos no grande expediente a palestra da assistência social Itanamara, presidente do Conselho Regional de Assistência Social, onde veio defender a tese da inclusão da assistência social e dos psicólogos nas escolas públicas. Portanto, eu trago para o dia de hoje uma análise, mais uma vez, do cenário a nível nacional e as repercussões em Sergipe. Um cenário onde nós estamos vivendo realmente um estado de exceção, muita repressão contra os trabalhadores que estão no movimento social e no movimento sindical. Amanhã, nós teremos um dia de mobilização nacional em defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários. E no próximo dia 24, uma grande marcha a Brasília, coordenado pelas centrais dos trabalhadores e pelo movimento social. Mas nós, do Partido dos Trabalhadores, no último dia 13, fomos surpreendidos com um texto escrito por uma arquiteta, uma profissional bastante credenciada e respeitada aqui no estado de Sergipe, a arquiteta Ana Libório, desqualificando o Partido dos Trabalhadores e todos os petistas. E foi muito infeliz todo o texto da Ana Libório, inclusive porque ela se diz arrependida, porque fundou o partido, só que se é que ela fundou, foi na juventude, e há muito tempo que ela não participa de nada do partido, nem concorda com o partido, inclusive porque o ano passado ela foi candidata a vereadora em Aracaju pelo PSB. Então ela não tem mais nenhum vínculo com o Partido dos Trabalhadores e chegou ao ponto de magoar a memória do companheiro Deda, né, que tem uma relação, é fundador do Partido dos Trabalhadores, né, um quadro não só estadual, mas um quadro nacional do Partido dos Trabalhadores, que tinha um vínculo não só político, mas afetivo também com o companheiro Lula, e as suas filhas, que é realmente quem tem o direito, né, à memória do companheiro Deda, reagiram, todas as três filhas reagiram, mas a Yasmin, ela foi a primeira a responder em um texto. O texto da Ana Libório está no NE Notícia, né? E a Yasmin foi a primeira a responder, depois Marcela, Luísa, todas as três responderam. Os meninos são crianças e entrando na adolescência, o João Marcelo, portanto eles não têm autonomia ainda de expressão, mas as três filhas que Deda deixou, fruto do seu primeiro casamento com a companheira Bel, que também é fundadora do Partido dos Trabalhadores, todas elas reagiram, e eu recebi a autorização de Yasmin para ler o seu texto aqui, porque uma coisa são as pessoas, o cidadão, a cidadã, elas são petistas, fazer o seu pronunciamento nas redes sociais. A outra coisa, eu, como parlamentar, fazer esse pronunciamento aqui na tribuna da Assembleia Legislativa. Pedi autorização e Yasmin, além de me autorizar, ainda autorizou eu colocar que não só ela, mas todas as duas irmãs, tanto Marcela, que é a mais velha, como Luísa, que é a mais nova, todas as três reagiram. E eu vou ler a carta, porque a carta, ela expressa um apelo de quem perdeu o seu pai querido, e era muito querido. Quando Deda era deputado estadual, Marcela vinha e ficava aqui, ele tomando conta dela no carrinho, e escrevendo, e já organizando seus pronunciamentos, geralmente era tarde, né? Então ele era um pai muito presente, né? E isso eu acompanhei a vida inteira. Portanto, eu acho que ela responde como uma petista, mas, acima de tudo, como filha de Marcelo Deda. É um texto bastante político, né, conciso, muito bem escrito, não nega ser filha de Deda, que escrevia muito bem também, além de ser poeta. Portanto, eu vou registrar aqui nessa casa, na manhã de hoje, e acho que ao registrar essa resposta de Yasmin, eu estou registrando a indignação dos petistas e quero dizer a Ana Libório que eu tenho o maior respeito pelo seu trabalho, pela cidadã que é.
Agora, ela desrespeitou. Ela não tem nenhuma comprovação de desonestidade da minha vida pública, nem da maioria dos meus companheiros de partido, seja aqui, seja a nível nacional. São milhões de trabalhadores, de desempregados, de lideranças do movimento social, que são filiados e fundadores do Partido dos Trabalhadores. Então, quando a gente vai para a vida pública, como ela foi, candidata a vereadora pelo PSB, nós temos que ter cuidado para a gente não estar generalizando na nossa linguagem. Porque aí termina ferindo todos e depois fazendo avaliações, interpretações e deduções, que ela não convivia com Deda para fazer essas deduções, né? Quem vivia no dia a dia eram seus familiares. Então, a Yasmin Barreto Deda, filha de Marcelo Deda, responde a Ana Luísa Libório. Meu pai morreu de câncer. Nada de vergonha ou de desgosto. Foi em paz, ao lado da família e dos amigos de verdade. O mesmo com Zé Eduardo. É até desrespeitoso com os dois inventar história de carochinha sobre isso. Acho que conheci Deda um tiquinho a mais que você, já que fui educada por ele, para saber que sempre teve lado, para saber que ele falaria que um julgamento tem que ser justo, que um juiz não pode julgar politicamente, que a mídia age de forma podre ao silenciar quem serão os culpados e bombardear a cabeça do povo com notícias tendenciosas. E, mesmo assim, não me sinto no direito de falar por ele, como você se sente. Também é triste ver uma mulher batendo em outra, usando como argumento o fato dela ter feito plástica. Sobre Lula, se as provas estão com você, já que está tão convencida da culpa dele, corra que Moro está doido atrás delas. De algum documento assinado, de recibo de compra e vendas de triplex. E que coisa horrível ir na onda dessa invenção de falar que Lula pôs culpa em Marisa porque ela morreu. O depoimento dele permanece o mesmo de antes, quando Marisa era viva. Se tem dúvida, vá reassistir os depoimentos antes de sair atirando a opinião formada por capa de Veja. É a primeira e última vez que venho aqui responder algum pôster, porque é cada comentário carregado de ódio dos seus amigos, viu? Quanto a eles, como é o cara que você deu liberdade para ir no seu posto falar sobre a morte de meu pai, não tenho tempo, necessidade, nem disposição para bater palma para maluco dançar. Portanto, fica aqui o registro na Casa Legislativa, a indignação das filhas de Deda, mas de todos os petistas que constroem esse partido, que é o maior partido de massa que o país já conseguiu, e o maior partido de massa da classe trabalhadora da América Latina. Nós temos também uma grande liderança, que é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, e que, com certeza, sempre esteve à disposição da classe trabalhadora e continua à disposição da classe trabalhadora nesse grande embate que nós estamos vivenciando na nação brasileira. E com repercussões para toda a América Latina e com repercussões na vida de cada homem, de cada mulher que produz a riqueza dessa nação. Eu acabo de ler na Folha UOL, né, o site do jornalista Fernando Rodrigues, onde ele faz uma denúncia que, para aprovar essas reformas que destrói a vida dos trabalhadores, portanto da maioria da população brasileira, está custando o lobby, né, que está funcionando no Congresso Nacional, está custando, pode chegar, ele diz, que pode chegar a 164 bilhões. Pode chegar a 164 bilhões. E isso a grande mídia silencia. Porque tem que passar. Porque interessa ao grande capital e ao capital internacional. A nota técnica do DIEESE sobre a reforma trabalhista é assustadora. É assustador. Os trabalhadores perdem. Realmente, inclusive eu li que, eu acho que foi ontem, uma ministra do Tribunal Supremo do Trabalho esteve na Alemanha,
dando palestra, e ela diz que se passar a reforma do jeito que está, nós vamos voltar a uma situação de semi-escravidão. Não é um regime escravocrata, que é diferente da escravidão dos negros, mas é um regime similar, onde homens e mulheres vendem a sua força de trabalho sem nenhum direito trabalhista nem social, porque uma reforma está articulada com a outra. A reforma da Previdência está articulada com a reforma trabalhista. Portanto, fica aqui o nosso registro e o nosso alerta para a arquiteta Ana Libório. Não é assim que se faz defesa de tese e de como ela vê a sociedade e o mundo. Não é acusando os outros sem nenhuma comprovação. Isso só serve para o juiz Sérgio Moro, que tem lado. Tem lado político, tem lado ideológico. Ele transformou a Justiça Federal de Curitiba num grande partido político, onde disputa com o Partido dos Trabalhadores. Isso tem tido uma repercussão internacional, é assustador, né? O retrocesso que todos estão vivendo nesse momento. O deputado Antônio Passo faz um registro aqui das inaugurações, ou Antônio Santos, o pastor Antônio Santos, faz um registro aqui das inaugurações das casas, que é um programa que vem do governo Lula, que é reforçado pelo governo Dido. Inclusive é na gestão do prefeito Dilso que ele compra, ainda Deda era vivo quando ele comprou aquele terreno, para que de fato pudesse... nesse último final de semana, os poderes públicos, executivo, Caixa Econômica, entregar à população de Tobias e de Estância, fruto de um programa social de inclusão, né, pela renda e de inclusão pelo direito. E o direito à habitação é um direito constitucional. E que nós não podemos deixar que a nossa Constituição seja rasgada. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.